Oi, foi. Graças e paz, queridos. Bem-vindos à Luced, prazer recebê-los aqui. O bispo Adalberto falou bastante sobre nossa identidade como Ministério Luz para os Povos. E essa mensagem que eu escrevi, ela está muito relacionada à nossa identidade cristã. E é sobre isso que eu vou falar um pouco com vocês. Essa palavra ela vai relacionar a nossa identidade com o propósito. E a ideia por trás dessa mensagem é que o propósito de Deus na terra só será cumprido por pessoas que têm uma consciência de que são cidadãos do reino dos céus. Se nós nos identificamos com o mundo, então nós vamos viver as coisas do mundo. Mas se a nossa identidade for restaurada e nós nos identificarmos com o reino de Deus, sabendo que somos cidadãos do reino de Deus, então o foco da nossa vida será o reino de Deus. E a minha identidade, ela define aquilo que eu sou na prática, no dia a dia. É muito mais do que uma teoria que nós aprendemos. É muito fácil a gente dizer, eu sou filho de Deus, eu sou embaixador, eu sou adorador, eu sou servo, eu sou... Mas será que eu realmente me sinto assim? Será que as pessoas pensam isso sobre elas mesmas no dia a dia? Porque é isso que realmente transforma as pessoas. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam a sua identidade, que não tiveram ainda a sua identidade completamente restaurada. Elas vivem um dualismo, uma dicotomia, uma vida entre o mundo e o reino de Deus. E o propósito de Deus não será cumprido por pessoas assim. O propósito de Deus será cumprido por pessoas que sabem quem elas são. Pessoas que têm hábitos coerentes com a sua identidade. O que eu estou te dizendo é que a sua identidade, ela emerge dos seus hábitos. E os seus hábitos emergem das suas crenças. Aquilo que você acredita que você é. E você não nasceu com essas crenças pré-definidas. Toda crença que você tem, principalmente aquelas sobre você mesmo, elas são aprendidas durante a sua vida e elas são condicionadas pelas suas experiências. E elas vão se tornando os hábitos. E esses hábitos, os hábitos são a incorporação da sua identidade. Deixa eu resumir isso para você da seguinte forma: você é aquilo que você faz todos os dias. As suas crenças são mostradas por aquilo que você faz todos os dias. E a sua identidade é revelada pelos seus hábitos. Você incorpora a sua identidade nos seus hábitos. Quem está entendendo? Então, quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a identidade que está associada a esse comportamento. A propósito, a palavra identidade no português, ela é formada de duas palavras latinas, que é a palavra essentitas e a palavra identidem. Essentitas é o verbo ser. E identidem significa repetir ou repetidamente. Então a junção dessas duas palavras significa ser repetidamente. Ou seja, qual a ideia por trás da palavra brasileira identidade? É que a identidade é o seu eu que se repete. É o seu ser que se repete. Então, qual é a prova de que uma pessoa assumiu a identidade cristã, de que ela teve essa revelação, que a sua mente foi renovada a ponto dela assumir a sua identidade cristã? Ela começa a repetir práticas, hábitos associados ao reino de Deus. Quem está entendendo isso? Amém.
Eu estou te falando isso por quê? Porque existe uma correlação direta entre a identidade e o propósito. O propósito são as metas, o motivo pelo qual nós fazemos as coisas, onde nós queremos chegar, são as coisas que nós queremos estabelecer nessa terra. É o propósito de Deus. E isso só será feito se as pessoas entenderem a identidade delas em Cristo. Então essa palavra ela se desenvolve em cima de 4 pontos que eu considero essenciais na identidade. Existem inúmeras, mas nós pegamos 4. Você pode depois buscar e olhar outras, né? Mas eu acredito que essas 4 aqui são pilares da nossa identidade. A identidade do filho amado, aqui tem 2 coisas importantes, ser filho e ser amado, é a primeira dela. Nós precisamos entender primeiro que somos filhos e que depois somos amados por Deus. Segundo lugar, a identidade de santidade, ou seja, a repetição da vida de santidade, a santidade no dia a dia, e também a identidade do embaixador, em terceiro lugar, porque nós representamos Cristo nessa terra, e por fim a nossa identidade de servos, que é o que mais nos faz parecidos com Jesus. Então vou falar rapidamente para vocês aqui sobre cada uma dessas facetas da nossa identidade. Primeiro, a identidade do filho amado. O próprio Jesus foi afirmado por Deus, quando foi batizado, como filho amado, antes de começar seu ministério, antes de cumprir o propósito. Antes de cumprir o propósito, Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. 3 coisas muito importantes nessa frase, que nós temos que olhar. A primeira delas, Deus fala, você é meu filho. Aqui Deus revela a paternidade em relação a Jesus. Segundo, eu te amo. E isso revela o amor incondicional de Deus pelos seus filhos. Por quê? Porque Jesus não tinha começado o ministério. Jesus ainda não tinha sido aprovado por algo que ele havia feito. Ou seja, o ser é mais importante que fazer. Então Jesus era filho. E agora, sabendo isso e tendo sido afirmado nisso, ele ia começar a fazer. Então, número 1, você é meu filho. Segundo lugar, eu te amo. Terceiro lugar, eu estou satisfeito com você. Satisfeito com o quê? Olha o tanto que isso é importante. Nós não podemos pensar que nós vamos agradar a Deus com o nosso desempenho. Deus já te ama. Ele já está satisfeito com você. O que faz sua fita diante de Deus não é sua performance, não é seu desempenho. É o fato de você ser filho e amado. E se você nasceu de novo, você é filho, você já é amado, você já é aceito. Nós não vamos cumprir o propósito buscando aprovação, buscando o amor, buscando a aceitação, buscando o reconhecimento, o elogio de Deus. Não, nós vamos fazer porque nós sabemos que somos filhos, que somos amados e vamos fazer com amor. Essa é a base de toda a identidade cristã, a consciência de filiação, de que eu sou filho, de que eu sou amado e Jesus está satisfeito comigo. É a partir desse entendimento que nós somos filhos amados, é daí que partem todas as outras facetas da nossa identidade, de sacerdote, de adorador, de servo, de embaixador, de ministro de Deus e por aí vai. Se somos filhos, somos também aceitos. Você é filho, você é amado e Deus está satisfeito com você. Por isso você está apto para cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? Segundo lugar, a identidade de santidade. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, como identidade é o nosso ser que se repete, existe então uma relação íntima entre a vida de santidade e a nossa identidade. Como nós somos cidadãos do reino dos céus, nós acabamos sendo contra os sistemas do mundo. Nós não nos amoldamos ao mundo. Agora, pessoas sem consciência, sem revelação da sua identidade, são pessoas voláteis, são pessoas que cedem facilmente aos padrões, ao clamor do mundo. Agora escute, se o propósito de Deus na terra é transformação, e esse também é o nosso slogan como ministério, né? Transformando o mundo, uma vida de cada vez. Então nós precisamos entender que não podemos fazer parte
dos sistemas do mundo. Não podemos fazer parte dos sistemas de pensamento e nem de comportamento do mundo, porque senão nós não seremos agentes de transformação, não vamos cumprir o propósito. Se fizermos parte dos esquemas do mundo, se nos tornarmos parte disso, nós não vamos transformar a terra, nós vamos somar problemas. Entende isso? Número 3, a identidade do embaixador, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, 20, quando Paulo diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Bom, aqui Paulo está nos chamando de embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? É um oficial que representa a autoridade do seu governo em território estrangeiro, em terra estrangeira. Então, para pensar. Quem é o nosso governante? Jesus. De onde é o nosso reino? Do céu. Então, você representa os interesses, os propósitos do reino de Deus aqui na terra. É isso que o Filho de Deus faz. Um embaixador recebe autoridade para representar esse reino. Assim como nós recebemos a autoridade de Jesus para governar na terra, em nome dele. Está lá em Lucas capítulo 10, lembra? Jesus fala: vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E depois Jesus disse para os discípulos: eis vos dei autoridade, ide fazer discípulos. Mas o embaixador também ele tem uma proteção especial quando ele está no exercício da tarefa. Mas sabe qual é o mais interessante de todos que eu acho? É que o embaixador tem todas as suas despesas pagas pelo governo que o envia. Isso é bom, não é? Isso deveria dizer algo para nós, que Deus é o nosso provedor. Quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade do reino, a nossa identidade no reino, e passamos a viver em missão, você não tem que se preocupar com provisão, porque Deus se encarregará de suprir todas as suas necessidades. Quando você estiver vivendo para cumprir os propósitos de Deus, meu irmão, as portas vão se abrir sem você fazer força. As pessoas vão cruzar o seu caminho, vão prover na sua vida. Circunstâncias vão acontecer e vão favorecer você. Coisas inexplicáveis vão acontecer do nada, porque Deus está na frente do seu negócio, que é o reino de Deus. E Ele vai fazer tudo o que for preciso para que você cumpra a missão que Ele te deu. Quantos dizem amém por isso? Eu amo isso. Por último, identidade do servo. Como eu disse, essa é o que nos faz mais parecido com Jesus, porque Jesus veio para servir. E servir faz parte do propósito original de Deus para nós. Paulo diz lá em Filipenses 2 que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus, nos humilhando e assumindo uma forma de servos. Bom, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um com Deus. E isso muda a nossa natureza. Nós passamos a ter a natureza de Jesus em nós. E a natureza de Jesus é o espírito de servo. Por isso Paulo diz que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo, o mesmo caráter, a mesma identidade, assumindo uma postura de servo. Essa é uma das características de caráter, um dos hábitos que mais revelam a nossa identidade cristã, porque é isso que nos faz mais parecidos com Jesus, sermos servos. Nós fomos chamados para nos esvaziar de nós mesmos e servir pessoas. Concluindo, quando você nasce de novo, você se torna um filho amado, um cidadão dos céus, um embaixador, um servo. São as facetas que são base da nossa identidade em Cristo, que vai nos ajudar a cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Deus abençoe os irmãos.